Graças a paz, irmãos. Estou muito feliz. Hoje foi o primeiro domingo em que realizamos os cultos da manhã e da noite aqui no templo. E isso nos dá uma sensação de um pouquinho mais de normalidade. E eu creio que seja mais um pequeno passo bom a uma normalização completa. Quanto antes estamos orando para isso. Eu vou ler um salmo que nos convida a rendermos graças ao Senhor e também falo o quanto é bom render graças ao Senhor. Salmo 118, do versículo 1 ao 5, inicialmente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Agora, a partir do versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, render-te graças. Tu és meu Deus, quero exaltar-te. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por esta tão grande oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Ó Deus, vem e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e fala aos nossos corações através de cada canção e especialmente por meio da tua palavra. Rogamos também por aqueles que estarão acessando este culto em outro momento, assistindo. Ó Senhor, faça desse culto uma ferramenta do Senhor para levar avivamento, encorajamento a nós que estamos aqui e também a outros que o assistirão posteriormente. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao louvor. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino. Aleluia. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino. Buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é
céu descer. Deixa o céu descer. Oh, teu reino. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Sempre, pra sempre. Amém. Nós cremos em todo tempo, pra sempre e sempre. Não importa o que aconteça, é pra sempre. Tudo está no teu controle, tudo está em tuas mãos, tudo está debaixo do teu poder. Nós cremos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche
esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama, que seja o Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama até a cama. Chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer até a cama. Chama, chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aleluia, Pai, glória a Deus. Amém. Pode sentar. Queridos, eu quero, antes de passar a pregação da palavra, que o culto hoje, nossos cultos do domingo à noite, serão basicamente o louvor e a pregação da palavra, né? De manhã é onde a gente tem ainda um tempo para uma troca de ideias, um compartilhar, mas antes da pregação, eu queria só dar as boas-vindas ao meu amigão Ellison. Cadê o Ellison? Ah, tá ali. O Ellison diz que, de vez em quando, a saudade aperta, ele tem que vir aqui de qualquer jeito.
E a irmã Selma pode entrar, pode sentar, né? A lista é independente de lista para os visitantes, né? Isso foi posto, né? E a Ubeli, que é super de casa, mas como não vemos com frequência, é um prazer revê-la entre nós. Vamos ouvir a palavra. Tem alguém aqui com fome de se alimentar da palavra de Deus essa noite? Amém? Me atrevi, os irmãos corresponderam. Amém? Foi gostoso de ouvir. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para ele tomar conta de mim. Ele me dá aquele toque, ora. Todos já acharam? 2 Timóteo, capítulo 1. Eu lerei 2 versículos, versículos 6 e versículo 7. Quem achou diz amém. Isso é meio abafado aí, quer dizer que todos acharam, né? Nos diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, eu não quero me deter muito nesse comentário que vou fazer agora, mas eu acho que ele tem a sua importância. Tem muita gente preocupada hoje, só hoje eu ouvi 3 pessoas falando sobre isso, e uma aqui, 2 à tarde, né, contatos pelo Zap, que estão preocupados com a igreja de Cristo, assim, porque alguém dizia para mim, poxa, uma igreja de uma amiga minha recomeçou e quase ninguém foi. Então, o que eu quero dizer nesse momento é o seguinte, é que o nosso Deus é um Deus que chama e é um Deus que reaviva a quem Ele chamou. Amém? Então, queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela já passou por momentos em que estava reprimida ou acuada por inimigos poderosíssimos e parecendo que ia ser exterminada da face da terra. Por exemplo, sob a perseguição de Nero, que queimou vivos centenas de cristãos. E ele mesmo, segundo os historiadores, disse uma vez, que praga é essa de crente, de cristão? Parece até que o próprio sangue que a gente derrama no chão, daquele sangue brota mais um monte de cristão. E saibam os irmãos que Nero enlouqueceu. E talvez das maiores razões dele ter enlouquecido foi ver a igreja de Cristo se multiplicando debaixo da sua opressão. Ele matava e os crentes se multiplicavam, ele matava e os crentes se multiplicavam. Depois, muito tempo depois, pulando aí séculos, veio a Idade Média e com ela aquele predomínio da igreja romana e não existia mais culto nem de longe parecido com o que nós estamos fazendo hoje. E aí Deus levantou um homem para dar o grito da reforma e a igreja ressurgiu quase que do nada, não é verdade? E foi a reforma foi um movimento em que trouxe de volta a igreja do jeito que ela era no tempo de Cristo, e esse foi um grande avivamento, embora seja chamado de reforma protestante, ele também foi um grande avivamento na vida e na história da igreja, que fez ressurgir da escuridão crentes que estavam adormecidos, reprimidos, talvez muitos que nem acreditassem mais que a igreja Cristo ressuscitaria, mas a igreja de Cristo ressurgiu, e depois dessa época da reforma, houve ainda outros avivamentos, em momentos em que a igreja estava assim, adormecida, entristecida. Então, queridos, eu creio muito que nós estamos enfrentando um momento agora de transição da letargia para um novo avivamento. Você crê assim? Isso deve começar em nós que estamos de pé, que estamos sintonizados. Não estou dizendo que só quem está de pé é quem está aqui. Nós e muitos outros que não estão aqui, que não esfriaram, que não desanimaram nesse tempo de isolamento, de pandemia, e que Deus vai, e que serão resgatados aqueles que esfriaram na fé. Amém, queridos? Então é um momento assim, da gente confiar, da gente buscar mais,
da gente ter uma porção dobrada também de tolerância para com aquele que a gente acha que não está aquecido, e não criticar, mas incentivar, dar uma palavra de que sentiu a falta, dar uma palavra dizendo que está orando por eles, e aí a igreja logo mais, dentro de algum tempo, estará tão ou mais fortalecida do que quando parou. Amém, queridos? E a nossa igreja, particularmente, vinha atravessando um momento de ascendência muito grande no fervor, no louvor, na adoração. Nosso acampamento foi tremendo, e isso vai ser retomado para a glória de Deus. Eu creio plenamente. Pode nos custar ainda algumas horas de joelho dobrados, algumas preocupações, mas vai ser restaurado em nome de Jesus. E eu quero compartilhar essa palavra para para continuar incendiando os nossos corações um pouco mais, porque o texto que nós lemos fala do que falou a última canção cantada aqui, fala de reavivamento, de reacender uma chama que porventura pode estar arrefecida, diminuída, mas que pode ser avivada, e nós vamos meditar sobre nessa noite. Essa carta em que nós lemos, os 2 versículos, segunda carta de Paulo a Timóteo, apesar de não estar na seção das cartas da prisão, ela foi sim escrita dentro de uma prisão, porque as cartas de Paulo, irmãos, elas são divididas assim: cartas pastorais, cartas que ele escreveu para o pastor Tito, para o pastor Timóteo, cartas da prisão, que são 4, você vai aqui para não errar: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão, cartas da prisão. Cartas gerais são aquelas cartas que ele escreveu a igrejas diversas, em diversos lugares, E só que a carta de Paulo a Timóteo, segunda, está aqui na seção das cartas pastorais, porque foi escrita a um pastor, mas ela também foi escrita na prisão. Então, para não ter uma confusão, já pensou? Cartas da prisão, 5, incluindo 2 Timóteo, cartas pastorais, 3, incluindo 2 Timóteo. Para não ter essa confusão, resolveram que a carta de Timóteo estaria na seção das cartas pastorais, sendo que a segunda carta a Timóteo foi escrita da prisão em Roma. Inclusive, irmãos, foi a última prisão em que Paulo esteve, para de lá ser levado a Decápolis, onde foi o quê? Paulo foi decapitado, inclusive por ordem do imperador Nero. E aí essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta em que ele procura motivar o seu filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo esteve numa cidade chamada Listra, e nessa cidade ele conheceu um jovem que já era discípulo de Cristo, era filho de uma mãe judia, de um pai grego, e ele gostou de Timóteo. E Timóteo também surgiu entre eles aquela empatia, e Paulo então convidou Timóteo a acompanhá-lo em suas próximas viagens missionárias. E aí então surgiu essa amizade, esse discipulado, e depois Paulo deixou Timóteo numa cidade, para ele pastorear na cidade de Éfeso, uma cidade difícil, era uma dos grandes centros do Império Romano naquela região, era uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, muito moderna, muito liberal, e era difícil de pastorear numa cidade como Éfeso. E Timóteo, quando chegou lá na igreja de Éfeso, realmente encontrou a igreja muito influenciada por costumes da cidade, por costumes da época. A imoralidade já tinha penetrado na igreja. Dentro da igreja havia a presença de judaizantes. O que é judaizante? Você já entendeu que tem a ver com judeu, judaísmo, Os judaizantes, queridos, eram judeus que se convertiam ao evangelho, mas achavam que precisavam continuar cumprindo a lei de Moisés. Então eles proibiam uma série de alimentos, ensinavam a guarda do sábado, e aí Timóteo teve que lidar com esse pessoal difícil, um pessoal que tentava convencer os cristãos a viverem debaixo da lei e não debaixo da graça. E é nesse contexto, nesse momento, nessa cidade, que Timóteo recebe a sua segunda carta de Paulo, e nessa carta Paulo diz assim: Timóteo, por causa disso o quê? A gente vai ver daqui a pouco. Por essa razão, eu te admoesto, eu recomendo, eu exorto você a reavivar o dom que é de Deus que é em você, a reacender a chama,
a renovar aquilo que está esquecido, empoeirado, deixado de lado, a trazer para o centro aquilo que foi escanteado, a colocar em prática aquilo que está parado, a sair da letargia para uma ação eficaz, a sair do comodismo para uma atitude de atividade, né? E aí nessa palavra de Paulo a Timóteo, ele usa exatamente a palavra que tem a ver com fogo. Essa palavra que reavives, quando ela é traduzida do grego para o nosso português, ela tem esse sentido: acende a fogueira de novo, reaquece a fogueira, como aquelas brasas lá da churrasqueira que estão ali quase apagadas e alguém abana e aí de repente ela começa a pegar fogo de novo. É exatamente esse o sentido em que Paulo fala para o seu discípulo, pastor Timóteo. Mas eu queria pensar em alguns motivos que provavelmente tornaram Timóteo necessitado de ouvir essa palavra. Por que que Paulo achou que Timóteo tinha que reavivar o dom que há nele? A gente tem duas coisas que a gente deduz dessa palavra. Primeiro, a gente deduz que Timóteo já esteve mais fervoroso do que estava naquele momento. Concordam? Não é verdade? Porque a palavra é reavives. Timóteo, está meio devagar, está meio apagado, está morno, está meio parado, bota fogo nisso, acelera, bota para cima, levanta a cabeça. Então a gente entende primeiro isso, e depois a gente entende que já havia essa coisa que tinha que ser reacendida, ela já era uma realidade na vida de Timóteo, era alguma coisa que Deus havia implantado nele. Então isso nos ensina, queridos, que algo que Deus já nos deu, um dom que Deus já depositou em nós, um avivamento que nós já experimentamos, pode estar arrefecido, pode estar em segundo plano, pode estar meio apagado. Deus chega para nós e diz assim: Karina, Priscila, Milena, Fernando, você tem que reacender esse negócio, tem que reaquecer, não pode deixar esfriar, daqui a pouco apaga de vez, reaviva o dom de Deus que há em ti. Mas por que afinal, Timóteo precisou ouvir essa palavra? Eu tenho aqui 3 fatores, um deles eu já citei, 3 fatores que podem ocasionar um esfriamento do fervor que há em nós, do dom que há em nós, e o primeiro deles, queridos, é a oposição. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, a gente percebe Paulo falando sobre pessoas hipócritas, que proíbem casamento, que exigem abstinência de alimentos, como na lei de Moisés. E sabe, queridos, esse pessoal, ele tinha o hábito de visitar as casas dos crentes lá de Éfeso, para fazer a cabeça dos crentes contra as doutrinas ensinadas por Timóteo, que ele aprendeu por sua vez com o apóstolo Paulo e com Cristo. E você trabalhar com alguém sendo frequentemente contra você, começa a cansar, fala sério, começa a dar um desânimo. Sabe aquela pessoa que toda vez que você fala, tem uma proposta, quer lançar uma ideia, um desafio, sempre ela vai colocar um ponto negativo, sempre ela vai ser contra? Não desanima da gente compartilhar com ela algum plano? Está lembrando de alguém, né? Pois é, a gente está sujeito a isso, a desanimar na caminhada, porque enfrentou oposição, incompreensão, o pessimismo de alguém, enfim, e Timóteo ele vivia enfrentando isso, os judaizantes constantemente fazendo campanha contra a doutrina que ele ensinava, e além dos judaizantes, tinha um outro grupo de pessoas lá, chamado de gnósticos. Gente, os gnósticos eram cristãos também, entre aspas, assim, pessoas que abraçavam o evangelho, mas que achavam que o conhecimento intelectual é que poderia aproximá-los de Deus. Ou seja, eu sou cristão, então eu tenho que ser um intelectual, tenho que me estudar profundamente, tenho que me aprofundar em todas as teologias que existem, e pelo meu muito saber, eu começo a compreender melhor Deus. Não é pela questão de relacionamento. Oração não é necessário, tem que ter conhecimento intelectual, teológico. E é claro que isso é importante. Mas os gnósticos, eles assim, consideravam um conhecimento tudo para alguém chegar perto de Deus e ter comunhão com Deus, relação com Deus. E a gente sabe que não é só isso.
né? Jesus até falou que ocultou o evangelho, que Deus ocultou o evangelho aos, lembra? Jesus falou: Pai, eu te agradeço porque ocultaste o evangelho aos sábios e entendidos e os revelastes aos simples. Não é que Deus é contra aquele que busca a sabedoria. Deus é contra aquele que o substitui pelo seu saber intelectual. Esse era o problema dos gnósticos. E Timóteo vivia no meio desse pessoal. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Alguém que se levanta contra a gente uma vez ou outra, a gente, né, leva assim, tá bem, ele é contra, tá tudo bem. Mas alguém que fica ali, né, é sempre contra, sempre pessimista, sempre puxando para trás, desgasta. Dá vontade de a gente nem chegar mais perto da pessoa, desanima de falar sobre o assunto. E Timóteo enfrentava isso. E Paulo vem dizer: Timóteo, você não tem que desanimar por causa das pessoas que estão contra você. Você não tem que desanimar por causa dos pessimistas, por causa das incompreensões sofridas da parte dos judaizantes, dos gnósticos. Você não tem que desanimar porque algumas pessoas trocam o seu ensinamento cristão pelas doutrinas deles. Tem que reacender a chama, tem que se levantar e seguir em frente, apesar da oposição, apesar da incompreensão, apesar da falta de apoio, apesar dos pessimistas, apesar dos negativos, enfim. Mas tinha um outro problema que Timóteo tinha que superar para não esfriar, para reavivar o dom de Deus que havia nele, a sua própria timidez. De novo, em 2 Timóteo mesmo, capítulo 4, aí a gente tem, quem voltou para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: Timóteo, você tem que pregar, rapaz. Prega, insta. Se você achar que não é oportuno, você tem que pregar a si mesmo. Você tem que corrigir, você tem que repreender, você tem que exortar com toda a longanimidade e doutrina. Depois, no versículo 12, Paulo diz assim: Timóteo, não despreze a tua... É 1 Timóteo esse, 1 Timóteo 4,12. Aqui a gente estava no 4, mas agora é em 1 Timóteo 4,12. Paulo diz assim: Timóteo, ninguém pode desprezar a tua mocidade. Você tem que ter uma postura que sirva de exemplo para eles. Aí ele diz: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que eu estou citando essas duas exortações de Paulo? Primeiro, Paulo dizendo: Timóteo, prega, insta, fala tempo e fora de tempo, fala que seja oportuno ou não seja oportuno. Aí depois Timóteo diz outra coisa, Paulo diz outra coisa, Timóteo: não deixe ninguém desprezar a tua mocidade, não. Se imponha, tenha uma postura diante deles que sirva de exemplo para eles. Ou seja, parece que Timóteo era aquela pessoa que precisava daquele empurrãozinho assim: vai, fala, homem, reclama mesmo, não tenha medo de repreender, não tenha medo de exortar, não deixa ninguém pensar que você é um Zezinho, não, com todo respeito aos Josés, né? Mas nesse sentido, deixa ninguém pensar que você é ninguém, só porque você é jovem. Então, ou seja, você tem que superar aquilo que você acha que é limitação da sua pessoa. Você tem que superar a ideia de que você é jovem demais. Você tem que superar a ideia de que não pode falar em determinados momentos. Abre a boca, fala. Então eu vejo nessas exortações de Paulo, que Paulo queria que Timóteo superasse a sua inibição, superasse o seu temor em falar, exortar, em pregar, em repreender quem quer que fosse. Então Paulo diz: Timóteo, reanima, reaviva o dom, não deixa o dom esfriar, porque você se acha tímido, limitado, jovem. Não se deixe esfriar e nem desanimar por causa das suas limitações pessoais. Uma terceira questão que poderia limitar o jovem Timóteo no exercício do dom que Deus lhe deu: sua limitação de saúde física mesmo. No capítulo 5 de 1 Timóteo, tem um versículo que é até motivo de controvérsia para muita gente, e Paulo diz assim: não beba somente água, Timóteo, beba vinho também, por causa das tuas frequentes enfermidades e por causa do teu estômago. Não é ele está falando que as enfermidades eram no estômago, não. Ele está dizendo duas coisas diferentes. Primeiro, ele tinha muitas enfermidades. Outra coisa, tinha também um problema no estômago. Eu não tenho ideia de que tipo de problema de saúde Timóteo tinha.
mas com frequência ele estava doente. Não é isso que diz o versículo? Toma vinho por causa das suas frequentes enfermidades e por causa do teu estômago. Essa questão do vinho, queridos, não é aqui uma exortação a que todo crente beba, né? O sábio Salomão descreve lá em Provérbios que quando a pessoa bebe vinho é uma delícia, mas depois a delícia começa a causar efeitos estranhos, e o Salomão descreve que a pessoa começa a perder a visão, perder o juízo, perder o equilíbrio, até que perde a dignidade, até que perde a família. Isso é ensino bíblico. O próprio Paulo, escrevendo ao Timóteo mesmo, diz: quando você for escolher alguém para ser diácono, presbítero da igreja, que não seja alguém que goste de beber vinho forte. E aí Paulo diz: mas você precisa beber um vinhozinho por causa das suas enfermidades. É porque havia uma proporção em que se usava uma dose de vinho, por exemplo, como um anestésico para determinados tipos de dores. É simplesmente isso. É assim, faça apenas o uso terapêutico do vinho, o que era próprio da época. Hoje não é mais comum a gente tomar vinho para nenhum tipo de doença, né? Tem gente que tem essa desculpa, né? Já escutei alguém falar: não, mas eu tenho uma tremedeira que só para depois que eu bebo. Não é esse o sentido da palavra de Paulo a Timóteo. Ele está falando em um tempo, em um contexto histórico, em que o vinho era uma coisa muito fundamental como alimento, como remédio em algumas situações bem específicas. E Timóteo, então, com frequentes enfermidades, claro, poderia, por isso, desanimar para certas atividades no exercício do seu dom, né, do pastoreio dele. Então, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: pelo contexto, pelas problemáticas que Timóteo enfrentava. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim: Timóteo, eu sei que às vezes você fica desanimado aí por causa da postura de outras pessoas. E a gente às vezes desanima pelo comportamento que vê em outra pessoa. Não é verdade, irmãos? Principalmente quando o comportamento é contra nós. Desanima, entristece. Dependendo da intensidade, pode nos fazer perder o sono. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: não desanimes por causa das oposições, por causa da postura de outras pessoas. Reaviva o dom que há em ti. Também Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você é um rapaz tímido, precisa ser empurrado para exortar, para pregar, para se impor como jovem que você é. Mas vou dizer uma coisa para você, Timóteo: levanta a cabeça e exerce o teu dom com energia e com poder, apesar da tua timidez. E em terceiro lugar, Timóteo, eu sei que você é um camarada meio doente, de vez em quando está doente, frequentemente você está doente, tem problema de estômago, mas eu vou dizer uma coisa para você, Timóteo: as enfermidades físicas, elas podem trazer a necessidade de certos cuidados no exercício dos dons, mas não de impedi-los totalmente, não de fazer com que a gente esfrie na fé. Há a história de uma missionária chamada Amy Carmichael, né? Acho que tem gente aqui que chegou a ouvir essa história na EBF, como aluno, como tio, depois contando a história. A Amy Carmichael era uma missionária e ela foi trabalhar na Índia, evangelizar na Índia. E lá na Índia ela descobriu que havia um templo em que muitas crianças eram levadas para serem escravas sexuais dos sacerdotes. Mas isso era disfarçado de religiosidade. Não, elas vão para o templo para servir aos nossos deuses, os sacerdotes são homens santos que servem aos nossos deuses, e as crianças então eram enviadas para lá para se tornarem, na verdade, escravas sexuais dos sacerdotes. E Amy Carmichael descobriu isso. Teve uma história bem curiosa, de uma maneira bem inusitada que ela fez para entrar no templo e flagrar isso tudo. Mas o fato que eu quero contar aqui, mais importante, é que Amy Carmichael iniciou uma grande luta para acabar com aquele templo. E foi falar com a justiça, pediu apoio internacional, mas não conseguiu muita coisa. Era um templo, uma instituição forte na Índia. Só que em um determinado dia de sua vida, ela, procurando um bandido que ela tinha evangelizado, e o bandido tinha se desviado, e ela acabou caindo em um buraco e fraturou a perna, se machucou muito, ficou paraplégica, ou quer dizer, só as pernas sem movimento, é paraplégica, né? Ficou sem movimento nenhum nas pernas. E aí então ela pensou: e agora a minha carreira missionária está encerrada.
não vou fazer mais nada, desanimou, esfriou, a chama apagou. Mas recebendo a visita de uma colega, a colega disse assim para ela: Amy Carmichael, você já pensou em escrever a sua biografia? Escrever sobre as necessidades da Índia? Agora você tem todo o tempo do mundo para escrever. Amy Carmichael pensou: é verdade, estou aqui presa, vou então aproveitar o tempo para escrever. Então, queridos, ela pensou isso e ela começou a escrever livros. E ela resolveu então contar o que viu lá dentro daquele templo. E os livros delas então foram espalhados pelo mundo. E alguns governantes de outras nações tomaram conhecimento da situação do templo através dos livros que Amy Carmichael escreveu. E aí começou a haver então um movimento internacional para que se fechasse aquele templo, para que aquele tipo de atividade fosse encerrada. E aí conseguiram então encerrar aquele tipo de atividade no templo, e as crianças foram libertas. A própria Amy Carmichael construiu, ela já tinha construído, aliás, um abrigo, e recebeu muitas daquelas crianças no abrigo dela. Então, o que isso mostra para a gente? Que problemas físicos, eles podem trazer dificuldades e determinadas limitações para o exercício dos nossos dons no reino de Deus, mas não precisam nos parar, não precisam nos deter. O crente que tem um dom de Deus e que não deixa esfriar esse dom, não há oposição, não há esfriamento vindo de quem quer que seja, incompreensão, não há timidez, não há limitação de temperamento, não há enfermidade que possa detê-lo no exercício do dom que Deus deu a ele. Amém, queridos? E é estranho que a gente veja alguns cristãos desanimarem por limitações talvez menores do que essas que estamos citando aqui na vida de Timóteo, e penduram as chuteiras e param de exercer os seus dons, e perdem o fervor, e perdem a alegria de trabalhar na obra do Senhor, quando na verdade, quando nós temos um dom que recebemos de Deus e queremos exercê-lo, não há nada que possa nos impedir de exercer esses dons, mas às vezes eles precisam passar por um reavivamento, por um reaquecimento. E aí, queridos, Paulo mostra algumas razões para Timóteo, já na parte final dessa reflexão, algumas razões que Timóteo tem para realmente reavivar, para levantar-se, para erguer a cabeça e para enfrentar tudo que queria esfriá-lo no exercício desses dons que Deus lhe deu. Primeiro, Timóteo tinha toda uma caminhada anterior. Ele tinha experiências com Deus na sua vida antes de receber os dons de Deus. Quando Paulo fala dessa exortação, que reaviva o dom que é em ti, antes de entrar nessa recomendação, Paulo relembra Timóteo sobre a fé que ele herdou da sua mãe e de sua avó. Olha o versículo 5, 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, dá uma olhadinha para trás. Você está vendo a fé que você vinha exercendo em Deus até hoje? Por que você deixou esfriar? Retome o ânimo que você tinha anteriormente. Recomece aquilo que você fazia. E parou, Timóteo, eu estou lembrado aqui da tua fé sem fingimento. Eu estou lembrado como você era um crente fiel, fervoroso. Eu estou lembrado que você sempre carregou em seu peito a mesma fé que tinha na sua avó e na sua mãe. E agora, por que você está frio? Reaviva o dom de Deus que é em ti. Você tem experiências com Deus. Você já teve momentos de sentir a presença de Deus, de exercer o dom que Deus lhe deu. Lembra disso, Timóteo, e reaviva de novo, começa de novo. Uma segunda razão, você tem uma missão que Deus lhe deu, você tem uma capacitação que Deus depositou em você, você tem um talento que Deus instalou dentro de você para você exercer. Porque Paulo diz assim: reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Aquilo que você recebeu de Deus naquele momento de imposição de mãos. Falamos sobre esse mesmo dom lá no primeiro capítulo, 4,14. Paulo fala do dom que Timóteo recebeu por meio de profecia. Ou seja, primeiro,
Você tem que reavivar o dom que há em você, porque você já esteve melhor do que está agora. Porque você já teve experiências com Deus. Você já teve momentos de fervor e entusiasmo. Então você tem que voltar ao que você era. Segundo lugar, porque você tem uma caminhada anterior que você pode... segundo lugar, porque você tem uma missão que Deus lhe deu. Você não pode largar a sua missão pelo meio do caminho. Você não pode deixar o ministério que Deus colocou na sua mão por causa de desânimo, esfriamento, oposições, problema de saúde, seja o que for. E em terceiro lugar, depois de Paulo ter falado da caminhada anterior que ele tinha que relembrar, da missão que fora dada por Deus, Paulo diz também, você tem que reavivar o dom de Deus que há em você, Timóteo, porque Deus te deu um espírito. Deus colocou você um espírito que é espírito de poder, de amor e de moderação. Timóteo, você tem que reavivar o dom de Deus que é em você, porque Deus não colocou em você um espírito covarde, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. E é interessante o equilíbrio entre essas três palavras, como elas se completam entre si. Poder, para destruir, se opor, se levantar contra, derrubar o que for preciso, romper. Amor, para que você não faça nenhuma dessas coisas por vingança, por ódio, por preconceito. Então você tem poder, que é o poder aqui, a palavra para poder aqui, você tem a capacidade de um dinamite. Você tem poder de explosão na sua mão, mas você tem que exercer esse poder com amor, não para derrubar pessoas, para humilhar pessoas, para se exibir, porque o mesmo Espírito que te deu poder te deu amor e moderação, para que você saiba o equilíbrio entre a energia a ser empregada e a ternura a ser dispensada sobre alguém. Para que você saiba quando precisa se impor e abrir a boca e falar o que tem que falar, e para que você saiba fazer isso também sem nenhuma intenção de aparecer por causa do que falou. Deus é tremendo, né, irmãos? Ele fala de reavivamento, mas não fala de um reavivamento de forma descontrolada, exacerbada, de forma que você não tem controle e faz o que der na vida, não, porque o poder é dado a nós, como o amor também é dado a nós e como a moderação também é dada a nós. Então, meus amados, o reavivamento que Deus fala que Timóteo tem que buscar é um reavivamento que a gente precisa toda vez que qualquer fator externo ou interno, como no caso de Timóteo, a gente enfrentou fatores externos e internos, quando qualquer fator nos tenha esfriado, desanimado, nos feito parar, diminuir o ritmo, diminuir a velocidade. O reavivamento de que Paulo falou a Timóteo é um reavivamento que só Deus pode operar, mas que precisa ser desejado por nós, buscado por nós. A Bíblia é muito clara, Jesus foi muito claro quando disse, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, eu estou aqui querendo dar, querendo avivar, querendo fazer você recomeçar, querendo você lembrar de onde caiu para voltar a ser o que era antes de melhor. Mas você tem que querer, você tem que buscar, você precisa dizer para mim, para Jesus quando chegou diante do cego, perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Eu acho que o cego pode ter pensado, meu Deus, ele está brincando comigo, ele deve estar brincando comigo. Acho que o cego não deu um fora nele, porque se eu der um fora nele, ele não vai me curar. Porque pense, num cego desesperado, Jesus, o que você quer? Faça o quê? Qual o problema que você tem? Literalmente o problema do cego está na cara. Mas Jesus queria que ele falasse. Então, queridos, nós precisamos abrir a nossa boca em clamor ao Senhor por um reavivamento do dom de Deus que é em nós, amém? Porque não há nenhum de nós que esteja tão afogueado e tão avivado que não precise de nenhum reforço vindo da parte de Deus. Não há nenhum de nós que seja tão cheio do Espírito Santo que tenha coragem de dizer basta, estou cheio, repleto, não quero mais. Quem é que tem coragem de dizer isso aqui? Todos nós precisamos de, em algum nível, em alguma área da nossa vida, ter o dom de Deus reavivado dentro de nós, ter a chama aquecida, ter as brasas reacendidas, apesar de tudo que contribui para o contrário, e nos apegando a esses recursos que temos na palavra de Deus.
Então eu quero terminar agora com um momento de conversa particular com Deus de cada um de nós. Eu quero que você feche os seus olhos agora e fale: Deus, reaviva o dom que o Senhor colocou em mim um dia. Deus, reaviva aquilo que esfriou dentro de mim. Aquilo que foi sufocado pelos espinhos da vida, né? Quando nós estudamos hoje de manhã, às vezes os espinhos que sufocam a semente que foi semeada são espinhos que sufocam o fervor do cristão. Então peça a Deus: Deus, olha, eu não posso reavivar a mim mesmo, mas se o Senhor diz que eu preciso, o Senhor diz que pode me reavivar, então é o Senhor que precisa fazer em mim. Eu tão somente peço, eu tão somente reconheço. Aviva-nos, reacende a chama no nosso peito. Jesus escreveu no Apocalipse: lembra-te, se for esse o caso, se for essa a proporção, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Ó Pai querido, nós rogamos que, a começar em nós, derrames um avivamento sobre a Igreja Evangélica Congregacional de Afogados, um avivamento que alcance as pessoas onde elas estiverem em suas casas, que incomode, que vá até aquele que não foi nem alcançado por esta palavra, mas que seja alcançado pelo poder dessa intercessão, mas que também nós que estamos clamando desejemos para nossas vidas do teu avivamento, teu fervor, de um recomeço, de um levantar-se para um novo tempo de fervor e de busca, Senhor, de renúncia daquilo que nos, porventura, tem nos feito parar, esfriar, desanimar. Ajuda-nos a perseverar no fervor, no serviço a Ti, Senhor. Ó Pai, se há coisas, se existem práticas, se existem elementos na nossa vida que têm contribuído para apagar a chama que arde em nosso peito, ó Deus, se forem coisas que nós precisamos e podemos renunciar, dá-nos a percepção daquilo que o Senhor quer que nós renunciemos, para que nos reavives, reacendas a chama da paixão por Ti em nossos corações. Nós Te pedimos, nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar mais uma vez. Amém. Que a palavra do Senhor, ela possa transformar aquilo que precisa ser transformado em cada um de nós. Eu convido os irmãos que sentirem desejo, podem se colocar de pé, se você deseja ficar sentado, mas que você possa realmente clamar, que o Senhor venha sobre nós e venha transformar, e venha incendiar, e venha nos queimar, e fazer mais através de nós. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
coloca o desejo no nosso coração, coloca, Pai, o anseio por mais de Ti e vem fazer a obra em nós. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Na próxima quarta, o nosso culto doutrinário será também aqui, com esse limite de 30 pessoas, que geralmente na quarta não alcança. Então, todo mundo aqui pode vir tranquilo para a quarta. Claro, melhor dar o nome na lista, porque pode haver um dia de avivamento em que venha mais de 30 e a gente não pensava, né, que ia chegar tão cedo. Então, de qualquer forma, vamos manter a lista. E caso haja visitantes, então tem a entrada logicamente liberada, independente da lista, visitantes, certo? Vamos orar, vamos agradecer, encerrar. E no próximo domingo nós estaremos mais bem equipados, se Deus quiser, resolvido o problema da internet, do data show. Mas eu acredito assim que foi um começo hoje, de manhã à noite, maravilhoso. Eu vi pelo menos 3 testemunhos, né, de pessoas que foram impactadas pela palavra da manhã. Fiquei muito feliz com aquilo, porque eu vim nessa expectativa mesmo. Não é assim, expectativa porque é de mim, mas quando a gente crê que Deus deu, a gente tem expectativa porque foi Deus que deu. Amém? Nós vamos orar, vamos concluir o nosso culto solene desta noite. Pai, obrigado por esse privilégio imenso, imerecido, que nos deste de estarmos aqui adorando e louvando o Teu nome, Senhor. Pela porção da palavra que o Senhor, eu creio, que o Senhor enviou a nós. Pedimos a Tua bênção para a nossa volta aos nossos lares, para o restante da semana. Rogamos da Tua misericórdia sobre o mundo, sobre a nossa nação, Pernambuco, Recife. Ó Senhor, intervenhas para que mesmo que haja ações humanas que contribuam para a piora da pandemia, mas que o Senhor intervenha contra isso, ó Deus, e faça recuar a pandemia, Senhor. Ajuda-nos a voltar a termos dias normais, Senhor. Tem misericórdia. E se o Senhor tem permitido isso tudo para ensinar as lições específicas para essa humanidade, para a Tua igreja, então dá-nos o discernimento para aprendermos o que o Senhor quer que aprendamos com toda essa crise, Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do Senhor Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso grande Pai, e que as consolações do divino e amigo Espírito Santo se derramem sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre todo o povo de Deus em toda parte deste mundo, hoje e para sempre. Amém.